Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sumi, eu sei. O último diário de gravidez que eu publiquei aqui foi sobre as semanas 27 e 28. E aí eu sumi. E hoje é quarta-feira, eu estou iniciando a 34ª semana. Então eu vou comentar aqui até a semana 33. Então esse diário é da semana 29 a 33. E aí vou gravar mais regularmente, não necessariamente só sobre o diário. Eu não gravei esses dias e tipo, você não precisa se justificar, eu sei. Mas é importante eu contar pra vocês porque faz parte do não gravar esse diário aqui, entendeu? Ele é contextualizado pelo momento. Quando eu entrei na 30ª semana, começou esse calor muito louco, né? Que foi se intensificando e foi piorando. E aí a gente teve algumas questões pessoais um pouco sérias de família, que foi me afastando um pouquinho da vontade e do tom de gravar, sabe? Eu fui... sabe quando você precisa daquele seu momento, assim? A gente que tá grávida, a gente tem uma fragilidade emocional e até psicológica mesmo maior, sabe? Tudo abala a gente um pouquinho mais. E as pessoas tentam te poupar o tempo inteiro. As pessoas que te amam, claro, porque desconhecidos nunca tentam te poupar de nada. Mas principalmente as pessoas que te amam, amigos, família, tentam te poupar de tudo, assim. E aí aconteceram algumas coisas nessas últimas semanas que me deixaram bem abalada emocionalmente. Eu fui ficando um pouco mais triste em alguns momentos, nada relacionado à gestação, mas que em algum nível ali acaba afetando, e aí você tem que buscar dentro de você uma força muito grande para poder continuar muito feliz em meio a alguma tristeza. E eu acho que esse é o maior desafio de qualquer gestante. Inclusive toda a minha empatia por você que é gestante aí do outro lado e que precisa sair de casa todo dia. Eu não me canso de dizer isso em todos os diários. Tenho muita empatia por quem precisa sair de casa todo dia, pegar um transporte público, ir para um lugar de pessoas que não têm o menor carinho por você de família, sabe? Às vezes as pessoas expressam aquele carinho de amizade, de parceria de trabalho, cuidam da grávida, se preocupam com a grávida, mas não é a mesma coisa de você estar no seu cantinho, né? Então, toda a minha empatia, você que precisa passar por tudo isso e ainda estar grávida e ainda estar bem. E eu sei que as preocupações são constantes, então todo o meu carinho do mundo e empatia por você que tá aí do outro lado. Voltando, nessas semanas que eu fiquei um pouquinho sumida daqui, eu mantive meio que girando algumas coisas de rede social, até daqui mesmo de algumas lives, inclusive que essa semana e na anterior a gente tá meio sem conseguir, pelo mesmo motivo que eu falei, dessa questão da bola de neve, da tristeza que tá indo e vindo por alguns motivos íntimos e nada com a gente. De novo, vou repetir, antes que as pessoas achem que é alguma coisa com a gente, tá tudo ótimo aqui em casa. Mas aí a gente tem que ir encontrando realmente esse tom certo, né, de equilibrar todos os pratinhos. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, da vida moderna, de uma mulher moderna que decide viver várias versões de si mesma o tempo todo durante uma gestação. A gente tem que... A gestação em si, antes de falar do que a gente tem que... A gestação em si, ela ocupa um percentual gigantesco do nosso corpo e da nossa mente. E o que resta desse percentual que naturalmente e instintivamente o corpo usa é o que a gente tem de recurso para viver. E aí, dentro desse percentual que a gente tem para viver, a gente precisa equilibrar tudo aquilo que a gente planejou viver antes da gestação, né? Existe a vida pessoal, existe a vida social para muita gente, que inclusive eu dou muitos agradecimentos por não ter uma vida social muito movimentada, muito atribulada. Nossa vida é super low profile aqui no sítio, então eu sou bem grata por isso também. Não é uma coisa que eu sinto falta e que me faz me sentir mal. Tipo, amigos nessas últimas semanas têm vindo aqui em casa, entendeu? Muito por uma questão de, vocês vão passar por um tempão aí internados dentro de casa, 3 meses, 4 meses pelo menos, cuidando só do bebezinho. Então a gente tem até recebido
algumas gratas surpresas de amigos querendo vir aqui em casa agora, querendo ter um momento de um almoço, e pessoas que já chegam trazendo mala e cuia, sabe? Não para ficar aqui em casa, mas tentando poupar a gente de muitos trabalhos. Então isso já tá sendo muito legal, assim, a gente tá sentindo que todo mundo, amigos, familiares, quando vem até a gente, eles não vêm só para saber como é que tá o Abel ou como que tá a gravidez. Eles vêm também para agregar e para facilitar a nossa vida. E isso está sendo lindo de viver. É uma rede de apoio um pouco silenciosa, porque tá todo mundo muito longe da gente, mas ao mesmo tempo de um apoio gigantesco, sabe? Que acalenta nosso coração. E aí a gente tem passado por esses dias assim, com altos e baixos de algumas questões, da própria gestação também, não com o Abel, mas por conta desse calor, né? O calor do corpo da grávida já é muito intenso, já é uma temperatura acima do normal. Grávidas tendem à desidratação, né? Minha médica falou muito sobre isso comigo recentemente. A gente já tende a esse processo de perder muito líquido, precisei pausar para beber água. O corpo tá sempre funcionando para manter o bebê bem. Então, por mais que isso seja um percentual muito grande da cabeça da grávida, principalmente, né, de tipo, não quero fazer isso porque eu tô cuidando do bebê, não vou a tal lugar porque eu tô protegendo o bebê, não vou comer tal coisa porque eu tô protegendo o bebê, a nossa cabeça, ela meio que fica funcionando assim. Só que instintivamente o nosso corpo já faz isso por nós. Então, eu acho que uma coisa que agrega muito nessa preocupação constante e autoconsciência da gestação constante da grávida são as redes sociais. Porque é tanto problema, tanta questão que as pessoas ficam mandando pra gente, tanta pergunta, tanta decisão que você precisa tomar, e parece que você precisa tomar logo essas decisões e prazos, do tipo, um vídeo simples, que eu vou dar o exemplo pra vocês, que às vezes dá uma ansiedade absurda numa grávida, que é, já cheguei na 33ª semana, eu vi esse vídeo semana passada, e eu estava na 33ª semana. Cheguei na 33ª semana e não tenho mala do bebê pronta, nem quartinho pronto, minha casa tá uma bagunça e eu só sei ficar deitado o dia inteiro. E aí eu olhei pra esse vídeo, eu olhei ao meu redor e eu falei, fui eu que fiz esse vídeo? Porque assim, eu não tenho ainda a malinha arrumada, eu não lavei ainda as roupinhas do bebê, o quartinho está sendo utilizado como escritório ainda e vai ficar durante um bom tempo, porque, como vocês sabem, o Abel vai ficar no nosso quarto nos primeiros meses, pelo menos. E aí eu fiquei assim, cara, imagina isso que pega torto numa mulher, sabe? Numa mulher que tá, sei lá, no trabalho e que tá ainda com demandas e produzindo para a sociedade enquanto faz a sua gestação ficar de boa. E aí ela se depara com esse vídeo e fica com uma ansiedade, com um pico de estresse e antecipação de que ela tá errada. Imagina isso, né, batendo torto. Então, esse tipo de cobrança que vem de fora hoje em dia e esse tipo de acesso à informação avassaladora o tempo todo, dá uma estressada, dá uma cansada, assim, né? É um negócio que vem e, dependendo de como você tá de fragilidade, bate ruim. E aí, enfim, esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e mais um pânico que dá na sua cabeça de que em algum momento essa criança vai nascer, que a gente não sabe quando é, né? A não ser que você marque uma cesárea, e obviamente você sabe. Mas como eu tô deixando as coisas acontecerem naturalmente, por escolha, eu não sei quando vai acontecer. Então tem hora que a gente, por não saber, a gente fica confusa, né? Eu já tô tendo, por exemplo, contrações de treinamento. Como eu sei que é de treinamento? Entendeu? Dá uma contração, minha barriga fica toda dura. Eu viro pro pano e fico, minha barriga tá toda dura. Pode ser uma contração de treinamento que em 3 segundos acabou, e pode ser alguma coisa, começando alguma coisa. Eu virei pra ele outro dia e falei assim, e se minha bolsa estourar e eu não perceber? Sabe quando você ele tá aqui do lado do outro cara, tipo, lá vai a louca. Não é lá vai a louca não, porque tudo tem coerência. Mas é uma fase
eu acho, da gravidez, essa que eu fiquei um pouco mais introspectiva, que você precisa tomar muita decisão, você precisa prestar muita atenção, o seu corpo tá mudando de um jeito mais acelerado, a barriga não cresce mais semanalmente, ela cresce agora diariamente. As mudanças do corpo são diárias também, as noites ficam mais turbulentas por motivos de diafragma super comprimido, estômago super comprimido, bexiga desesperadoramente comprimida, mas ainda assim eu consigo dormir a noite toda. Eu vou dormir ali às vezes 11, meia-noite, acordo 6 e pouca da manhã e é 6 e pouca que eu vou no banheiro pela primeira vez. Então eu continuo mantendo isso muito bem, que bom, mesmo bebendo litros e litros e litros de água durante o dia. Então tudo isso me fez ficar num lugarzinho antissocial dentro de mim mesma. E eu acho que às vezes a gente tem que se permitir isso, né? Por mais que a gente tenha, de novo, dentro do meu privilégio de não ter um chefe me cobrando entregas todos os dias e dentro do meu privilégio de trabalhar de casa com um negócio próprio, né? Óbvio que existe a consequência dessa escolha de você se respeitar. Olha que horrível, né? Existe uma consequência negativa de você respeitar o seu corpo e a sua mente. Enfim, o capitalismo. Mas, ainda que exista isso, eu falei, cara, eu preciso fazer isso por mim. Eu preciso ficar em silêncio um pouco, eu preciso estudar algumas coisas um pouco. Eu estudei ontem mindfulness. Eu li alguns textos sobre mindfulness, praticar mindfulness no parto, né? No pré-parto e no parto. Que é aquela meditação que eu já fazia, é a meditação que me tira e me tirou totalmente de crises de ansiedade, né? Que eu tive muita na pandemia. E aí eu comecei a estudar mindfulness, comecei a praticar e parei de ter crise de ansiedade depois disso, porque eu consigo pegar exatamente o gatilho inicial da crise de ansiedade e já cortar ali o mal pela raiz. E aí eu vi que tem técnicas de mindfulness para parto, né, para esse período ali, principalmente por conta da dor. Que a ansiedade, eu não sei se você sabe, ela nasce de um ponto do seu corpo, de algum lugar, dependendo de qual é o seu gatilho. E aí tem até aqueles exercícios de concentração, né, de autoconsciência, mais ou menos isso, de você sentir que o seu pé tá no chão, que você tá encostando em alguma coisa, sentir o ar, enfim, tem uma sequência de coisas que você faz para você tornar todos os seus sentidos autoconscientes da vida real, para você sair desse lugar da sua mente que te dá o gatilho de ansiedade e te leva para outras questões que fica ali naquele looping na sua cabeça. Resumindo muito, mindfulness é isso. E aí tem isso pro parto. E eu achei muito legal porque é exatamente a mesma coisa. Existe um processo de dor física, né, no parto, claro, da dor da contração, a dor do parto em si, do arco de fogo lá que tem... É arco de fogo que fala? Círculo. Círculo de fogo. Na hora do nascimento, enfim, tem alguns pontos de dor, né, esperados, não é uma regra, mas esperados para esse processo do parto. E aí, mindfulness te ajuda a levar a sua mente para outros pontos. E do tipo, na hora que você sente uma dor, do tipo, o que essa dor significa? Sabe, alguns exercícios assim que você pode levar a sua mente, de você fechar o seu olho enquanto ela tá acontecendo e você falar, isso daqui significa que o meu útero tá contraindo, que o bebê tá querendo sair, que ele tá se ajustando, olha que incrível, tá acontecendo, tá acabando, ele vai nascer e eu vou ver meu bebê. E aí você tira o seu pensamento daquela dor da contração e você consegue sair desse foco que você tem, né? Porque a dor é uma coisa que te puxa pra ela, pra você pensar nela o tempo todo e sentir ela. E a mesma coisa do círculo de fogo, que você sente, que é quando a cabeça tá ali coroando, né, na hora do nascimento, e aí a maioria das mulheres e todo mundo que tá na sala com você foca muito nessa dor, porque é do tipo, meu Deus, tá acontecendo, a cabeça tá ali, vai nascer. Quanto mais autoconsciente daquele lugar você fica, mais você sente fisicamente aquilo ali, porque você botou toda a atenção da sua cabeça pensando naquilo ali. Então, como que você tira aquilo? Existe um bebê dentro de você e vai existir um bebê pra fora a qualquer minuto
nesse círculo de fogo. Então, se existe o antes pra dentro e o depois pra fora, por que você vai pensar ali naquele momentinho, sabe, do círculo? Então, pensa nele saindo, pensa do tipo, ele tá saindo, ele vai nascer, tá acontecendo, acabou a gestação. Naquele momento ali, acabou a gestação. Então, alguns exercícios de pensamento e de gatilho, assim, pra você ir espalhando a mensagem pro seu cérebro, pro seu corpo, porque aí você relaxa fisicamente, o seu corpo concentra em outra coisa e você ajuda aquele processo a acontecer sem enrijecer o seu músculo, sem enrijecer o seu corpo, sem se tornar autoconsciente demais do que o corpo está fazendo sozinho, né? É uma expulsão sozinha que acontece. Então você não precisa de verdade, assim, ficar ali doutrinando o seu corpo para isso acontecer. Então eu tentei investir esse meu tempo em que eu tava meio dispersa e meio antissocial e com calor demais, para ler algumas coisas que me acalmassem, de pensamentos intrusivos que vêm, sabe? E o parto? Sabe? Essas coisas assim que ficam vindo na cabeça da grávida. E aí foi muito bom, assim, pra mim. Eu tive momentos muito agradáveis, não me obrigando a fazer algumas coisas que meio que estavam sendo regras pra mim, né? Como gravar o diário e tudo mais. Mas agora que eu voltei a gravar, como estou aqui falando com vocês, eu fiquei pensando, assim, que ficar contando, por exemplo, que meu teste de glicose deu tudo certo, ou que eu tive pernas inchadas e aí pressão um pouquinho alterada, não chegou a ser uma pressão alta, mas uma pressão levemente alterada que me deixou em alerta, deixou o Panda em alerta, deixou minha médica em alerta, porque tá muito calor, né? E a gente sabe os perigos da pré-eclâmpsia. E aí mandei mensagem pra médica, precisei fazer algumas investigações de exame para ver se tinha ou não ali algum motivador e não tinha. E aí, como é a ansiedade, né? A partir do momento que a gente fica só preocupado, a ansiedade vem. No momento que eu vi o exame e falou, não, tá tudo bem, o seu corpo tá ótimo, sua pressão tá ótima, tá tudo incrível, aí a ansiedade passa e aí nada mais acontece. Que curioso, né? Quando você passa por essas coisas assim, você, cara, não dá pra pensar em outra coisa. Definitivamente não dá. Tô pausando demais o vídeo porque eu tô com muita azia. E eu fico com uma falta de ar assim falando, né? Então eu tô pausando pra ver se eu consigo ir até o final. Nesses dias a gente tirou alguns dias bem off, assim, tipo um dia que a gente foi pro cinema, um dia que a gente foi pra um clube aqui próximo pra fazer um day use e ficar na piscina, dia com a família mesmo, de só largar o celular e ficar vivendo ali, dia em que a gente ficou sem fazer nada mesmo, deitado vendo Big Brother, sabe? Às vezes a gente precisa disso, porque é isso que faz a nossa cabeça dar uma relaxada, dar uma aliviada, não se cobrar tanto. Por mais que a cobrança venha sozinha, por conta própria, porque ela é uma menina muito, como é que fala? Invasiva. A gente ainda assim tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Então, tranquilizando todos vocês, em termos de gestação e de Abel, da semana 29 à semana 33, tudo ficou perfeitamente bem. Na rotina, com ele, com tudo. Ele tá mexendo demais, mexe o dia inteiro. E tá acabando o espacinho dele, então tem hora que dá pra ver que ele até tenta mexer assim, mas ele só consegue mexer em bloco, sabe? Ele já não consegue tanto mexer, do tipo sentir uma mão e um pé ao mesmo tempo, ou ele se mexendo com as mãos. Não, agora ele mexe do tipo assim na barriga, sabe? Ele vai do tipo, poxa, mamãe, eu não tenho mais espaço. Tá ficando sem espaço, o bichinho ainda tem um mês aqui dentro. E isso é uma outra coisa também, né? Que fica muito martelando na minha cabeça. Eu tô agora com 34 semanas e com 37 ele já pode nascer, de acordo com a OMS. E a OMS me consome. Caraca, você grava umas paradas, cara. A OMS. A OMS.
E de acordo com, sei lá, tem gente que me manda mensagem falando assim, você tá com quantas semanas? 33? Eu nasci com essa semana. Eu fico, não quero saber da sua história. Então, com 37 ele já pode nascer, não é mais prematuro, né? E aí eu fico, por favor, não. Por favor, espera mais um pouquinho. Eu quero muito que ele venha muito próximo da data prevista do parto, né? Que é, de acordo com o calendário aí, lunar, dia 2 de abril. Então, eu quero muito que ele venha próximo dessa data. E estamos trabalhando para melhor atendê-lo, para que ele venha próximo dessa data. Mas, ao mesmo tempo, a gente está resolvendo algumas burocracias relacionadas a isso. A vinda do Abel. Porque o Abel não é só lúdico, não é só nascer. Não é só cheguei. Não, tem toda uma estrutura para chegar. Então, a gente ainda está trabalhando nessas burocracias. Pois é, vem aí móveizinhos, bercinhos, coisinhas, tipo... E eu parto, né, gente? E eu parto em si. E a gente mora longe, a gente mora num sítio que é no extremo do Rio de Janeiro, e os meus pais, minha irmã, minha família moram no outro extremo, que é em Niterói. Então a gente fica assim, vamos pra lá, eles vêm pra cá. A gente ia pra lá no carnaval, mas aí meus pais vêm pra cá no carnaval. Então já não vou ficar aqui. E aí, se eu tô com 34 semanas, no carnaval eu vou estar com 36, quase 37, que de acordo com a OMS pode o quê? Nascer. E eu tô tipo, não, que não nasça no carnaval, não se empolgue com a Portela ganhando esse ano. Não vai ganhar, eu sei. Mas não se empolgue com isso, Abel. Então a gente fica meio assim, meio muita coisa ao mesmo tempo. Eu já te falei quando vai nascer. Já, o Panda acha que vai nascer no dia 29 de março, dia do eclipse solar. Vai ser uma história maravilhosa. Ele decidiu que na narrativa... mas aí quem tá sentindo a contração de treinamento sou eu, né? E aí eu fico, meu anjo, só um minutinho, útero, segura essa pitomba rapidão. Enfim, estamos nessa, sabe? E como vai ser o dia de amanhã? Eu não sei. Porque tá 44 graus lá fora, eu não consigo pensar para além dos próximos 5 minutos. A vida tá desse jeito. Então, eu honro muito e valorizo muito as blogueiras de estilo de vida e de moda e de sei lá o que conseguem fazer coisas aesthetics a essa altura da gestação. Às vezes porque o meu algoritmo tá todo de gravidez, né? Às vezes eu olho umas capas de vídeo assim que eu falo, eu não quero nem entrar nesse vídeo, que essa pessoa tá tudo tão perfeito que tá me irritando. Antes de ver, sabe? Então, não dá, gente. Eu sou um ser humano. E aí, enquanto ser humano, eu vou honrar minha vivência enquanto ser humano, né? Eu vou sofrer, vou chorar, vou me emocionar, vou ter medo, vou ter ansiedade, vou ter tudo isso e vou tentando resolver as coisas. Mas não vou impedir de ter só pra fingir que minha vida é perfeita na internet. Vocês sabem que aqui nesse canal a gente não compartilha a perfeição, a gente compartilha a vida real. Então foi isso que me fez ficar aí um pouquinho offline, um pouquinho distante das gravações, mas ainda assim fazendo muito exame, indo a muito médico, acompanhando a Bel de perto, dando a mãozinha pra ele aqui e atendendo seus pedidos. E pra terminar de uma forma fofa esse vídeo, eu finalmente sonhei com o Divo. O Divo não queria aparecer pra mim em sonho de jeito nenhum e nada tava me irritando em rede social. Nenhum comentário, nenhum vídeo tosco, nenhum, cuidado com isso, cuidado com aquilo, nada disso tava me irritando. Mas uma coisa tava me irritando profundamente. As mães que ficavam fazendo relatos de sonhei mais uma vez com meu bebê. Eu olhava pra esses posts com um ranço. Eu ficava, por que o meu bebê não quer que eu sonhe com ele, cara? Será que eu sou muito taurina, muito pragmática, muito pé no chão? Será que quando eu durmo eu tô tão cansada que eu não consigo nem sonhar? Eu tava já entrando num parafuso. Aí sonhei com o Divo essa semana. Sonhei que tava fazendo purezinho de abóbora pra ele. E ele tava sentado na cadeirinha aqui na sala, na cozinha de casa, né? Tipo, tem um lugar que eu e o Panda sentamos sempre. Aí ele tava assim de ladinho, entre nós dois. E aí eu tava fazendo purezinho de abóbora pra dar pra ele na introdução alimentar. Me senti emocionada e aí no dia seguinte o Panda fez purezinho de abóbora pra mim. Sim!
Porque a gente entendeu que era o Abel pedindo. É. Se ele não apareceu durante 8 meses em sonho pra mim, e do absoluto nada, o Divo decide aparecer com introdução alimentar e uma abóbora, eu falei, bom, ele mandou um WhatsApp pra gente vir aqui. Ele mandou o recadinho dele, sei lá por quem. Então, comi purezinho de abóbora ontem e hoje, e a Bel tá dormindo agora aqui enquanto eu gravo, porque, cara, com ele mexendo eu não consigo gravar mesmo. Que é muita falta de ar que me dá. Mas é isso, tá ótimo. A Bel já aparecendo em sonhos. E é um momento de conexão sua com ele, né? Quando ele tá mexendo muito, assim. Muito, é. Você se concentra, fecha os olhos, olha pra cima. Tipo, você tá conectada totalmente aos movimentos dele. É muito legal de ver, cara. É muito bom tá grávida. E tá acabando, sabe? Eu quero viver o presente enquanto tá acabando. Eu quero sentir, sabe? Eu quero ver como ele tá, eu quero sentir como ele tá. Ah, ele tá mexendo agora. Começou a mexer. Ele falando, você tá falando de mim? Então, sei lá. Eu tô muito feliz. E eu quero lembrar dessa felicidade não como algo que eu vivi enquanto eu fazia outras coisas. Mas eu quero lembrar dessa felicidade estando vivendo de verdade ela, sabe? Mesmo com os contratempos da vida que não para só porque eu tô grávida. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Eu queria fazer esses vídeos de agora até o final, porque eu não sei quando vai ser, né, que vai nascer. Então eu não queria ficar com um cronograma muito espaçado de criação de conteúdo. E aí eu queria bater papo com vocês assim, aleatoriamente. Então não sei se esse diário vai seguir mais a semana. Talvez ele siga temas, talvez ele siga pensamentos de dias. Às vezes eu e o Panda a gente fica muitas horas conversando sobre alguma coisa. Talvez a gente divida... Tá vendo como é que tá? Algumas das nossas confabulações com vocês. Peraí. Tudo bem, ótimo. Tá tudo bem, tranquilo. E é isso, assim, eu não quero ter nada muito engessado, não, porque eu acho que a gente não tem mais esse tempo pra ter nada engessado. Porque é literalmente isso, assim, gente. Agora é um grande vem aí. Quando? Ninguém sabe. Natureza. Por que tão sem planejamento? A natureza definitivamente é uma mistura de todos os signos. Porque ela é perfeita e tem o seu cronograma, tal qual os signos de terra. Ela é extremamente doida e manda umas coisas aleatórias, tal qual os signos de fogo. Ela é muito criativa, criando as coisas dela e fazendo sozinha as paradas que ela inventa, tal qual os signos de ar. Mas ela é uma grande sem vergonha que vai fluindo e deixando as coisas acontecerem, mesmo tendo preparado todo um cronograminha, tal qual os signos de água. Então ela é de fato a reunião de todos os elementos, e na gravidez a gente vive todos esses elementos com a sua maior intensidade. Então se tem uma reclamação que eu tenho que fazer com a natureza meu anjo, tu deveria ter combinado com a gente alguma coisa, porque tu só joga teus planos no nosso colo e fala, agora vai vivendo que eu dou meu jeito. A diva é uma grande loucura. E a gente que lute. Cara, tem um filósofo chamado Anaximandro que fala Anaximandro. Que ele fala exatamente isso que você Jura? fala. Porque os filósofos antes de Sócrates, eles queriam encontrar algo na natureza que era o ponto inicial da criação, da existência. Sim. E a explicação do todo. E aí um falava, tipo, é o fogo, o outro falava, é a água, o outro falava, é o ar. E aí o Anaximandro falou, não tem como ser nenhum desses, porque para um desses ser a criação base, os outros têm que existir dele, a partir dele. E aí ele falou, cara, deve ter alguma coisa que está além disso na natureza. Que a partir dos movimentos do mundo, vai começar a existir o fogo, a água, a terra e tal, e as outras coisas vão surgindo. E aí ele falou, o nome disso é Apeiron. Apeiron? Apeiron. É um movimento
único, assim, maior Dos quatro elementos. de tudo. Tá. Só que aí ele falou, por exemplo, sempre que alguma coisa se descola do Apeiron, ele não se descola só. Ele se descola em dupla. Só que são duplas de opostos. Então, se o fogo se descola, ele se descola junto com a água. Ah, ele nunca é só assim. Se o dia se descola do Apeiron, ele se junto descola com a junto com a noite. noite. É sempre com o seu oposto. E aí as coisas caminham dessa forma, através da visão do Anaximandro. E aí, cara, ele teve uma ideia assim, o grau da forma que ele se desloca da realidade para criar esse tipo de coisa é absurdo. Mas tem que ser absurdo mesmo. É. Não tem como pensar nisso racionalmente. Assim. Aí imagina que é um cara que há quase 3.000 anos pensou isso. E agora eu. Eita. Beijo, Anaximandro. É você reencarnando dentro de mim? Enfim, é isso, gente. Obrigada. Ele não. Mas talvez algo se descolou do Apeiron com a Vel vindo aí. Com certeza. É isso. Obrigada a todos. A gente vai se encontrando aí todos os dias. E para vocês conseguirem atualizações mais imediatistas, siga a gente no TikTok e no Instagram. @crisepanda. Beleza? Beleza. Beijos, amo vocês e eu não desisti dos diários. Foi só a vida acontecendo. Isso é um lapso temporal. Exato. Tchau. Tchau.